Oi pessoal, beleza? Estou super animada para compartilhar com vocês neste vídeo alguns conceitos importantes para a saúde mental e o equilíbrio na vida, e que são frequentemente definidos de uma forma equivocada. Lembrando que informação científica é fundamental, porque nos liberta de falsos rótulos. Muitos de vocês têm me pedido para diferenciar ilusão, alucinação e também paranoia. Então bora lá para entender como o nosso cérebro funciona sobre este viés. Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui novamente no nosso querido canal Mentes Quentes. Que energia boa quando podemos falar e refletir sobre temas que invariavelmente norteiam as nossas vidas. Eu poderia dizer que a ilusão é uma dança sutil entre a realidade e a percepção distorcida, enquanto a alucinação é um solo movediço, onde a mente cria a sua própria realidade. Na ilusão, vemos o que desejamos. Já na alucinação, testemunhamos o que a mente imagina. A linha tênue entre ilusão e alucinação é o palco onde a mente encena sua peça mais complexa da vida. Porque a ilusão é o espelho que reflete desejos distorcidos, para a alucinação ser uma trama tecida pelos fios da mente em desequilíbrio. Quero que vocês entendam que na ilusão são os nossos olhos que nos enganam, mas na alucinação é a mente que molda uma realidade fantasmagórica. Eu poderia dizer que a diferença crucial entre ambas reside exatamente na origem. A ilusão nasce na percepção e a alucinação tem os pés na imaginação. A maior fraqueza da ilusão é gerar um disfarce temporário da realidade, embora na alucinação cria-se como se fosse um universo paralelo na mente. De uma forma mais filosófica, há quem diga que a ilusão é um sonho, enquanto a alucinação é um pesadelo. Mas para compreender como isso se forma no nosso cérebro, precisamos entender como nós absorvemos aquilo que estamos vendo. Vou tentar fazer uma explicação técnica de forma mais simples possível. Pensem bem, os olhos captam uma informação. Imaginemos que eu esteja olhando este brinquedo. Então os olhos vão transformar a luz numa informação que o nosso sistema nervoso central seja capaz de entender. Nós não enxergamos com os olhos, parece incrível. Os olhos apenas traduzem uma informação física, através da luz, numa informação eletroquímica, que é o que o sistema nervoso central consegue entender. Esta informação vai viajando até chegar numa região chamada lobo occipital, que fica aqui, na nuca. E aí sim, somos capazes de enxergar a cor e a forma, laranja e essa forma do brinquedo. Enxergar cor e forma é o que chamamos de sensação visual. Mas esta informação ainda não para por aí. Sai do lobo occipital e vai para o lobo parental e o lobo temporal, que são duas áreas responsáveis por entender a função do objeto que eu estou vendo. Consigo traduzir que este objeto é um brinquedo, um dinossauro de borracha, e o nome disso é percepção visual. Muito bem. Dito isso, podemos compreender agora a diferença entre ilusão e alucinação. Na ilusão, existe um instrumento real que apenas você está distorcendo por algum motivo a percepção deste instrumento, que pode ser visual, pode ser auditiva ou sensorial. Esse objeto existe. Supondo que você chegue à noite em casa, tire a roupa e coloque sobre uma cadeira no seu quarto. Aí você se deita e ainda naquele momento meio sonolento, olha para a cadeira, se assusta porque tem a percepção de que tem alguém sentado na cadeira ali olhando. Isso é uma ilusão, porque de fato existe um objeto, mas é a sua roupa e a sua percepção lhe trai, passando a informação de que seja uma pessoa lhe vigiando.
Vejam, eu considerei ilusão porque eu vi a roupa. A minha interpretação é que foi ilusão. Esta percepção distorcida pode ser gerada por episódios do seu dia. Caso antes você de se deitar tenha assistido um filme de terror, poderá ter se recolhido ainda com influência de certa tensão gerada pelo filme. E quando seu lobo parental recebe a informação do objeto, que é a roupa, tem a percepção de ser um bandido na cadeira, muito provavelmente porque esteja com seu estado emocional alterado, resultado do filme ainda, influenciado pelo filme que assistiu. Teve uma ilusão visual por estar com medo e sobre o efeito do rebaixamento do nível de consciência, porque você estava já quase adormecendo. Resumindo, na ilusão, a roupa na cadeira existe, é real. O que aconteceu foi uma percepção distorcida do objeto, lhe levando à ilusão de que era uma pessoa sentada na cadeira e não a sua roupa. A ilusão pode ser gerada tanto pelo estado emocional alterado, você vinha nervoso por conta do filme, como também pelo rebaixamento do nível de consciência, você estava meio dormindo, mas também por um estado de agitação extrema, ansiedade, estresse. Quando você está muito ansioso, esperando a ligação telefônica de uma pessoa, você tem a percepção de que o telefone tocou e, na verdade, isso não aconteceu. Então, temos a ilusão, porque o telefone, de fato, existe, ele está ali, mas a sua agitação gera a ilusão de um toque, que não existiu, como se houvesse uma chamada. Agora que nós entendemos a alucinação, temos o fato de que o instrumento não existe. Ou seja, você tem a percepção mesmo na ausência da sensação, porque o evento não é real. Se eu lhe pedir, se está vendo esse menininho aqui, ó, estão vendo o menininho aqui do meu lado acenando para vocês? Certamente ninguém está vendo, porque de fato não há nenhuma criança aqui do meu lado, nem eu estou vendo, graças a Deus. Mas se eu estiver vendo esse garoto acenando, então eu estou tendo uma alucinação visual. Não existe um objeto que a minha percepção estaria deformando e por isso ficaria categorizado como uma alucinação e não ilusão. Eu estaria produzindo uma percepção mesmo na ausência de uma sensação ou instrumento visual. Não tem o menino aqui. Não é uma ilusão, é uma alucinação. Alguém poderia dizer, este trovão vai trazer um raio aqui bem perto de nós. E se não há trovão algum, a pessoa está tendo uma alucinação auditiva. Não é só visual, tá? Nós temos auditiva também. E isso acontece porque essas duas áreas, tanto o lobo parental como o lobo temporal, também são responsáveis pela nossa memória. E se a pessoa está com alguma disfunção do sistema nervoso central, pode vir a alucinar, produzindo percepções distorcidas, mesmo na ausência de instrumento visual, auditivo, sensorial, por isso não é ilusão, é uma alucinação. Mas percebam que, embora seja irreal, a pessoa não está inventando. Ela, de fato, está vendo, sentindo ou escutando, porque enfrenta uma alteração neural. O menino, eu estou vendo o menino aqui, como vocês não estão vendo? E, por fim, nos resta entender agora a paranoia. Esta palavra de cara gera grande apreensão, porque é utilizada não apenas no meio médico, mas também como uma gíria para nos referirmos ao usuário de drogas ou aquela pessoa extremamente preocupada ou obsessiva. Dizemos vulgarmente que ela é noiada. A verdade é que a paranoia não é nada disso. Nem mesmo poderíamos relacionar de forma simplificada a esquizofrenia paranoide, que englobaria uma série de delírios e sintomas que prontamente podem ser reconhecidos como congruentes à realidade e outras desorganizações de pensamento. Não é só a paranoia que define o esquizofrênico. A paranoia, ainda que possa também, não tem uma relação absoluta com o uso de substâncias tóxicas. Por favor, não associem a paranoia com insegurança ou com a pessoa ser bastante desconfiada. Ixi, lá vem ela desconfiando, está com paranoia. A paranoia está categorizada como um delírio que por vezes está escondido e não são identificadas em pessoas, apenas as pessoas disfuncionais. Pelo contrário, a pessoa com paranoia pode até ter boas funções executivas,
trabalhar, se relacionar e ainda assim sofrer de paranoia e que não necessariamente sejam observadas pelas pessoas com comportamentos incapacitantes. Alguns pacientes que passam anos com ansiedade crônica, em certo momento apresentam uma quebra significativa com a realidade e acabam ficando paranoides. Para ilustrar o espectro que já se tem cientificamente conhecimento da paranoia, temos aquela pessoa que tem convicção de estar mantendo uma relação afetiva com outra pessoa famosa, por exemplo. E a pessoa, o relacionamento dele é com uma pessoa, um artista, é importante, mas na verdade ele nunca se relacionou. Isso nós chamamos de erotomaníaca. Vejam que este exemplo trata-se de um delírio um tanto quanto escondido e que não prejudica de forma congruente as demais funções executivas do paciente. Na verdade, ele imagina estar tendo um relacionamento com uma pessoa pública, mas ele continua com a vida dele normal, embora é uma paranoia. É uma forma de delírio insular, em que a pessoa tem um mar de saúde e pontualmente numa ilha central, um tipo de delírio. A maior parte dos demais comportamentos estão envoltos em insanidade. Porém, neste caso, do relacionamento com um famoso, nós iremos enquadrá-lo em uma paranoia, porque está totalmente descolado da realidade. Observem que não é um evento como os que vimos anteriormente de ilusão, que eu tinha um objeto, de uma alucinação que o instrumento existia, embora a minha percepção é que foi distorcida. Paranoia é diferente. Temos ainda o transtorno de personalidade paranoide, em que a pessoa está constantemente se sentindo perseguida, que estão direto lhe prejudicando e lhe enganando. Na verdade, o paranoico defende que seus direitos não estão sendo respeitados, fica guardando mágoas por eventos que, mesmo tendo existido, são tão pequenos e desproporcionais à sensação de injustiça e de perda que esta pessoa tem. A pessoa vê sempre uma fonte de complô que os outros estão arquitetando contra ele. Via de regra, o paranoico está sempre buscando uma reparação, que se faça justiça, querendo imputar culpas e impor aos outros pedidos de desculpas que são fantasiosos. Estas injustiças estão apenas no livro daquela pessoa e os envolvidos nem sequer estão sabendo do que se trata o alarde que o paranoico está fazendo. Os paranoicos exageram no valor das suas ideias. Até pode o paranoico estar sendo injustiçado, pode até ser. Em algumas das dezenas de cenários que ele está reportando, alguma pode ser verdadeira. Mas aqui o fator limítrofe da paranoia é o valor exacerbado que a pessoa dá àquilo que supostamente terceiros estejam lhe fazendo em nome de uma perseguição ou complô. A paranoia pode ainda ser a descrição de um sintoma em casos de maior impacto, nos casos de transtornos psicóticos, como acreditar que implantaram um chip no seu corpo, que instalaram câmeras na sua casa para a polícia americana monitorar a sua vida, que o dentista instalou uma escuta no dente, que uma gangue de Nova York está lhe perseguindo pelas ruas. A pessoa efetivamente quebra com a realidade e quase sempre impede que ela tenha uma vida normal, até porque é zero flexibilidade, ela não vai dar ouvidos a ninguém que tente lhe convencer ao contrário. Nestes casos de psicose, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, através de remédios, que são os antipsicóticos. Já no caso de personalidade, os medicamentos não são tão eficazes e a pessoa precisa buscar apoio e estratégias na terapia para rever as suas crenças e os seus comportamentos. A paranoia é a sombra que transforma cada canto em um esconderijo, mesmo sem nunca ter sido perseguido. Onde simples suspeitas na paranoia se transformam em labirintos mentais com alto grau de sofrimento. A paranoia é um eco constante de dúvidas que ressoam na mente, e sob a lente desta paranoia, até as sombras ganham vida própria de perseguição. De modo que nossa mente continua
orquestrando a nossa vida, como eu sempre digo aqui no canal. Enquanto a ilusão é a pintura efêmera da mente, a alucinação e a paranoia são telas em branco, preenchidas com pinceladas surreais e dolorosas. Eu espero sinceramente que essas informações ajudem a todos na identificação de algo que possa lhe inspirar como sendo um transtorno pessoal ou de alguém próximo a você e que nunca, nunca mesmo desistam de resgatar nas ciências as melhores condutas para melhores dias, as melhores perspectivas, boas estratégias e boas indicações. Tudo na vida pode ser melhorado. Até o próximo vídeo.